Abre lá em Lucas, capítulo 22. Eu queria falar, na verdade já ministrei essa mensagem lá na igreja e foi algo que Deus falou muito comigo. E ela veio num tempo de crise. Obrigado, Rui. Veio num tempo difícil que eu estava passando, onde tinha passado umas lutas, umas dúvidas muito fortes perante o que Deus gostaria da minha vida e também a respeito da minha vida pessoal. E depois eu posso falar umas coisinhas sobre isso, para você entender um pouquinho e entender que às vezes a gente passa por crises difíceis de ser passadas, assim, de ser vencidas, e de repente Deus aparece, muda tudo. E aconteceu comigo. Queria só orar, pedir a Deus a bênção, para Ele nos fortalecer e você ser abençoado. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia, te agradecemos por esse tempo de louvor, por Tua presença estar em nosso meio. E eu peço a Ti que fale aos nossos corações, que abra os nossos ouvidos espirituais, para entender a Tua obra e o Teu querer, meu Deus. Age, por favor, nós necessitamos, somos carentes, e a Tua vontade seja feita entre nós, meu Deus. Obrigado por cada vida, cada irmão aqui. Obrigado por essa localidade, essa igreja abençoada, que o Senhor tem trazido pessoas, elas têm se fortalecido aqui, meu Deus. Obrigado por Tua presença estar nesse lugar, na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover aqui, por o Senhor estar levantando pessoas cada dia mais. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas 22, verso 42. Um texto bastante conhecido. Vou ler 2 textinhos e depois a gente vai comentando sobre eles. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E Lucas capítulo 1, verso 38. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor. Cumpre-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu queria falar hoje sobre vontade. E os 2 textos falam a respeito disso. O primeiro que eu li, Jesus está no Getsêmani, está prestes a ser crucificado, e ele tem essa oração diante de Deus, para Deus afastar o cálice, mas que não seja feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E o segundo texto fala de Maria, que acabou de receber uma promessa de Deus, de ser ali a mãe do Filho de Deus. E ela fala: Senhor, faz aqui a tua serva conforme a tua vontade. Então, vontade. Como eu falei para os irmãos, eu passei por algumas crises e a minha oração para Deus é que eu queria saber a vontade de Deus para mim. Mas eu não queria saber uma vontade assim, não, Deus vai fazer de você, que você pregue, ou Deus vai te dar um carro, ou Deus vai fazer isso com você ou aquilo. Não, eu queria coisa concreta, sabe, não subjetiva. Uma coisa assim que pudesse guiar minha vida para sempre, ao ponto de que se eu tivesse aqui ou acolá, essas coisas iriam me seguir. Não importa se eu estivesse pregando, ou na minha casa, ou com os meus amigos, ou até jogando bola com eles. Mas que essas coisas me norteassem. E eu falei para Deus, e às vezes eu não tenho isso concreto. Talvez Deus já falou comigo essas coisas, mas no momento de crise você quer que Ele fale com você. Você quer que Ele abra a sua mente e o seu coração. Então, Deus, o que há de concreto nisso? E Deus ministrou muitas coisas no meu coração. Na verdade, eu passei por essas crises, a resposta não veio, como de costume, que é com Deus assim, mas ela veio exatamente no momento de louvor.
aonde eu comecei a anotar esses pontos que eu vou falar com vocês. São 5 pontos, então 6 pontos. Eram 5, daí eu compartilhei a palavra com um amigo meu, e ele diz, mas falta um ponto aí. E me falou esse ponto, e eu acrescentei esse ponto, porque é uma pessoa que eu admiro muito, e que falou, é verdade mesmo, esse ponto, acho que Deus está falando com você. Então, qual a vontade de Deus para a minha vida? A primeira coisa que eu preciso entender sobre a vontade de Deus, sobre a minha vida, é que eu preciso saber o que Ele pensa a meu respeito. Se eu conheço uma pessoa e ela não gosta de mim, a vontade dela para mim não vai ser uma coisa boa. Então eu preciso entender como que Deus age na vontade. Qual é a vontade dele para mim? Quais são os possíveis que eu posso encontrar de Deus? Quais são as coisas concretas que eu posso ter? E eu preciso saber o que Deus sente a meu respeito. Eu preciso saber isso ser uma verdade concreta dentro do meu coração. Porque se eu tenho certeza disso, as dificuldades elas vão surgir. E eu preciso entender que Deus está agindo na minha vida. E a vontade dele não muda. Então o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é sentir o amor de Deus por mim. Eu preciso ter certeza que Deus me ama. Eu preciso ter convicção de que Deus me ama. Eu preciso saber com intensidade que o amor dele é um amor furioso, é um amor quase que exclusivo para mim. Por mais que Deus ame todos e queira que todos estejam com Ele, quando Ele derrama esse amor sobre mim, Ele parece ser exclusivo. Parece a intenção, parece que é muito forte. E é um amor que, como de um pai, de uma mãe que rasga tudo para ter o filho de volta. Para ver se o filho, como o filho estivesse passando por umas lutas ou por umas situações de risco, e o pai e a mãe, ele larga tudo. Se você tiver com um pai e com uma mãe, conversando num lugar meio assim, acampado, e o filho dele estiver correndo, você vai estar conversando com ele e vai reparar que os olhos dele, uma hora olha para você, uma hora olha para os filhos. Uma hora olha para você e uma hora olha para os filhos. E se ele perder o filho de vista, ele vai falar, só um minutinho. E vai dar uma olhada para onde o filho está e vai voltar a conversar com você. E os olhos de Deus é assim. Ele não perde, não quer perder o filho. E se tiver uma situação, se você estiver numa chácara, seu filho tiver 4, 5 anos, e ele for perto da piscina, você vai romper qualquer coisa para ir lá correndo e vai tirar ele de lá, porque ele não pode entrar lá, a não ser que ele saiba nadar. Mas Deus é assim. Ele interfere na vida e você precisa entender que Ele ama você. E para a gente ver um texto sobre isso, abre lá em 1 João, capítulo 4, que fala a respeito do amor de Deus sobre nós. Primeiro João 4, versículo 9 e 10, diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus nos amou em primeiro lugar, que derramou o amor, e ela fala que Ele prova o seu amor desta maneira, porque nós estávamos separados dEle. A prova do amor de Deus por nós é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, Ele é a revelação da proporção do amor por você. Você quer saber o quanto Deus te ama? É o envio de Cristo na terra e a sua morte. É essa a proporção. Essa é a proporção. A proporção de um resgate, de um amor intenso, de um amor que quer o ser humano para Ele. Deus é obcecado pelos homens, obcecado pelas pessoas. E Ele não abre, não mede esforços para ter a pessoa de volta. E Ele enviou Jesus para que isso fosse possível. Nós estávamos separados deles, condenados, e os evangelhos falam disso. Condenados para condenação, para o inferno, mas Deus resgatou. Através de Jesus, chegou a revelação que Deus ama. Porque pensa em Israel, no Velho Testamento, era difícil entender que Deus amava.
Era muito complicado, porque toda vez que Deus aparecia, morria um monte de gente. Porque não tinha filtro, não tinha como. Deus aparecia, era terrível. A primeira aparição de Deus para um povo, historicamente, foi no deserto, como o Monte Sinai. Ele ficou relampejando. O Monte Sinai era feito totalmente de mármore, ele tremia. Você já imaginou? Pega 2 pedaços de mármore e começa a bater um no outro. Já faz um barulho. Você imagina um monte inteiro tremendo de mármore e relâmpago saindo daquele negócio. E Deus falou, não chega nem perto, nem os animais, porque morre, põe caveira. Já viu o negócio de energia, que tem caveira, que você não pode botar a mão, porque você morre? É mais ou menos isso que Deus falou, desenha caveira, põe do lado. Fala assim, não chega nem perto, porque morre. Morre, daí Deus falando, vem, o negócio está tremendo, está pegando fogo, tem trovão, uma voz saindo, um negócio esquisito, como? Vai lá você, fala você e vê o que Deus quer e por sorte você vai voltar, porque não sei se você vai voltar também. E em Hebreus fala que Moisés diante do monte foi dando passos, trêmulo, e entrou na presença de Deus. Então a presença de Deus era desse jeito. Como vocês sentiram amor? Não tem amor, o monte está tremendo, o negócio está quase que difícil de conviver. Só que em Jesus muda isso. Em Jesus vem o amor de Deus, revelado através dele, porque o sangue dele aplaca a ira contra o pecado, e você pode desfrutar do que Deus realmente é. E ele vem mostrar o amor. E Deus ama e ama demais, demais. O amor dele é surpreendente, é extraordinário. E uma pessoa que convive com Deus, ela tem que se sentir especial por causa desse amor. Cada pessoa, um amor transcendente que muda a mentalidade e transforma o coração. Você precisa sentir o amor de Deus por você, irmão. Você precisa entender que Ele está olhando para você e que o amor dele não desvia de você, não transforma, não muda, é a mesma intensidade, é a mesma forma. E em Jesus nós temos acesso a isso. E foi a primeira coisa que Deus falou comigo, você precisa entender que eu te amo. Você precisa entender isso, senão você não vai entender nada das outras coisas. Senão você não vai compreender as coisas. Porque virão dias difíceis. A segunda coisa que faz parte da vontade de Deus é a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então eu estava buscando Deus para saber o que de concreto. E a primeira coisa de concreto que Ele falou para mim, a minha vontade para a sua vida, é que você sinta o meu amor. A primeira coisa concreta. A segunda coisa concreta é que você seja santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Somente a parte A fala assim, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Deus quer nos livrar do pecado. O pecado é um negócio que foi embutido em nós, não faz parte da nossa realidade. Não é assim que Deus nos vê, cheio de pecado. E Ele envia Jesus para isso. A obra de redenção de Cristo tem o poder de livrar do pecado. É uma mentira dizer que a pessoa pode viver nesse pecado a vida inteira e o sangue de Jesus vai limpando ela como se fosse uma boa máquina de lavar, que sempre essa roupa suja e volta para aquela máquina e Jesus limpa e perdoa e a pessoa nunca se sai daquilo. É uma mentira isso. Porque quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Arranca o pecado. E se nós lemos lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver o Sermão do Monte e Jesus mudando a realidade e a cultura das pessoas. E falando a respeito disso, falando, o problema não está somente o que você faz, meu querido.
O problema está dentro de você. Porque ele falou assim, a lei fala assim, não matarás. Eu, porém, vos digo, você não pode nem pensar mal da pessoa. A lei fala, não adulterarás. Eu, porém, falo para você, se você olhar uma mulher e desejar ela, você já adulterou, meu filho. O problema não está no que você faz, o problema está dentro de você. E a própria Bíblia diz que os assassinatos, os adultérios, os pecados, eles surgem dentro do coração do ser humano. Não na sua forma, ele só está exteriorando alguma coisa que já está dentro dele há muito tempo. E a vontade de Deus para nós é que essas coisas não façam parte da nossa vida. Não, a vontade dele não é somente nos livrar do pecado, é que eu tenha vida e tenha uma mente limpa totalmente dessas coisas. E nele há poder para isso, e restauração. O problema é que a gente pensa em Deus, que logo ele vai vir nos condenar, e a visão que temos de Deus é obscura, de um Deus juiz, de um Deus como se fosse uma versão melhor de nós mesmos. Que se eu tivesse essa situação, eu ia agir dessa maneira. Se alguém fizesse isso comigo, eu ia agir dessa maneira. Meu irmão, se Deus agisse como nós agimos, a gente já teria sido exterminado há muito tempo. Os próprios discípulos passaram por situações onde pessoas não estavam fazendo uma coisa que estava agradando eles, e eles falaram, você quer que a gente ore e caia fogo do céu? Jesus falou, vocês não sabem que espírito vocês têm. Vocês não sabem. Vocês estão pensando de maneira errada a respeito das pessoas. É assim que você acha que resolve? Chove fogo do céu e mata todo mundo? Não é assim que resolve. Então, ele vem nos mostrar que a santidade faz parte. E santidade não é somente viver com uma auréola na cabeça e com asa nas costas. Santidade é separado. Separação. Separado para Deus. Por causa dessas coisas não fazerem mais parte. É como se a cultura do reino de Deus fosse fazendo parte das nossas vidas. E as mudanças, elas são conforme Deus vai falando conosco. E a santidade é possível. Principalmente em pecados silenciosos. Principalmente em coisas que estão lá, maquinando dentro de nós. Incredulidade, amargura, infidelidade, falta de perdão. Essas coisas que estão dentro do ser humano, que às vezes não estão no exterior. Às vezes no exterior está tudo bem, mas no interior não está tudo bem. E Deus está falando, é esse negócio aí que eu estou querendo curar. É esse negócio que as coisas não estão bem. E a gente precisa entender que Jesus venceu para que tenhamos a vitória dele. Ele venceu essas coisas. Ele venceu. Ele viveu, e ele passou por isso. Ele passou por isso, gente. Ele foi traído por um dos seus amigos. E quando ele recebe Judas, dá um beijo nele, ele fala, amigo, por que estás aqui? Você imaginou? Ele sabia o que o cara estava para fazer. Porque ali na ceia ele falou, o que tem que fazer, faz logo. Mas a hora que ele vem e fala que ele amou Judas, o coração dele pesou por causa disso. Jesus sentiu que não era para fazer aquilo. Mas Deus, Ele quer essa santidade, ela quer a vida. E vou entrar agora no terceiro ponto, e os 3 primeiros pontos, eles são a obra da cruz na vida da gente. O que Jesus permitiu através da sua crucificação. Ele permite que o amor de Deus seja revelado. Ele permite a santificação, e isso é importante. É um desejo que precisa estar dentro de você. Lutar contra o pecado e saber que Jesus venceu isso. E como Ele venceu, essa vitória pode estar na minha vida também. É possível. É a realidade da vitória, é isso. E a terceira coisa, que é vontade de Deus para você, é que você esteja na sua presença. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia
para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Então, Jesus inaugura um novo caminho. E a Bíblia aqui em Hebreus, o autor fala que é um novo e vivo caminho. Um caminho que nos leva até a presença de Deus. E ele fala aqui no versículo 19, com ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. O Santíssimo Lugar era um lugar difícil, que não podia entrar toda hora. Na verdade, se entrava lá uma vez por ano só em Israel. E para entrar lá não era tão simples. Para entrar lá precisava passar por mais 2 lugares, que era o átrio, ali no tabernáculo de Moisés. Precisava passar pelo átrio. E precisava passar pelo santo lugar, depois ir para o Santíssimo. E ali no átrio ainda existia várias pessoas. Então eles tinham que trazer os animais. Esses animais serem purificados, serem limpos. Esse animal não podia ter nenhuma quebradura, esse animal não podia ter nenhuma mancha. Era um sacrifício. Você já pensou você cuidar de um cordeiro? Um ano inteiro para apresentar diante de Deus, e aquele negócio não podia quebrar, aquele negócio não podia ficar doente, aquele negócio não podia ter mancha, aquele negócio não podia fazer nada. Você precisa cuidar de um bicho para apresentar para Deus. E de repente, ali eles matavam aquele animal, pegavam o sangue dele, limpavam ele por dentro, tiravam as coisas impuras e apresentavam a Deus o sangue, limpando ali na bacia e ali no altar de bronze, colocando o sacrifício. Depois, o sacerdote, somente ele, que era descendente de Arão, ele tinha que entrar no santo lugar. Então ele botava uma estola sacerdotal, algo extraordinário, que tinha ali mostrando as 12 tribos de Israel, tinha o urim, o tumim, as coisas que a palavra de Deus, a vida de Deus, tinha que apresentar sangue no santo lugar. E ali tinha os pães asos, o candelabro, e tinha o altar de incenso, e ele tinha que fazer ali as coisas para entrar na presença de Deus. Israel ficava todo do lado de fora, cada tribo no seu lugar, umas ao sul, outra ao norte, uma a leste e outra ao oeste. Se você olhasse do espaço, o jeito que eles ficavam parecia uma cruz, e o tabernáculo bem no centro dessa cruz. E o sacerdote, o sumo sacerdote entrava lá. Lá ele oferecia outras coisas ali, como candelabro, manteria aceso os pães e todas as coisas. Ele tirava aquela estola sacerdotal e ficava só com um linho puro. E ele não podia suar. Não podia derramar uma gota de suor. Ele ficava a noite inteira, os caras ficavam lendo a Bíblia para ele, a palavra de Deus, a lei, para ele entender isso, para ele não pensar em nada errado, nada. E daí ele pegava o incensário, enchia aquilo lá de incenso, botava a sua mão no Santíssimo Lugar e enchia aquele lugar de fumaça. Aquele lugar era escuro e lá dentro só tinha a Arca da Aliança. E o incensário, que no tabernáculo que ele falou para Moisés, estava para fora, mas no tabernáculo celestial estava para dentro. E ele fazia isso. Então ele tirava essa estola, gente, ele entrava se arrastando lá, com o incensário. E ele derramava sangue, sem ver nada, no escuro, diante ali dos querubins. Porque Deus falou para ele, ali virei a ti e falarei tudo a respeito de Israel. E a hora que ele oferecia um pouco daquele sangue que já tinha sido dado pelo povo, que já tinha entrado no santo lugar, e agora no santíssimo lugar, abria o céu, vinha uma coluna de fogo, enchia aquele lugar e lambia tudo que estava para fora. Imaginou que negócio lindo, gostoso? E se Deus não aceitasse o sacrifício, eles seriam mortos. Jesus, em Hebreus, esse autor está falando que Jesus abriu o caminho para qualquer pessoa entrar. Olha o sacrifício que tinha que ser feito para chegar até lá. E agora vem um cara falando que pode entrar. Não é à toa que foi escrito isso para os hebreus. Não é à toa que está na carta aos hebreus. Porque os hebreus que precisam entender. Agora imagine na mente de um hebreu que Jesus rasgou o véu,
que quando ele for morto, o véu do templo rasgou de cima a baixo, e o caminho para o Santíssimo Lugar estava acessível. Deus estava acessível a qualquer pessoa, através do sangue do Filho dele. Ele fez propiciação pelo pecado, ele livrou e não precisa mais fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício dele é suficiente para que qualquer pessoa, em qualquer época, entre na presença de Deus, não importa o que ela faça. E ela, através do sangue de Jesus, recebe perdão, poder para estar com Deus. É extraordinário, é algo transcendente. É algo que parece normal para os nossos dias, mas é algo impossível aos olhos humanos. É algo que ele realizou, e uma das coisas que é da vontade de Deus é que nós estejamos na sua presença, que nós entremos com ousadia nesse santíssimo lugar, que você não precisa de mediadores, você não precisa de mediador para estar com Deus. Você precisa somente do sangue de Jesus. Mesmo no Velho Testamento, Elias declarou, lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, ele fala: o Deus cuja presença eu estou, eu vivo na presença dele, ando na presença dele. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, a Bíblia diz. Alegria, vida, bondade, transformação. Aí, irmão, a oração faz sentido, a palavra cresce no coração. Aí, quando você abre a sua Bíblia e lê para ter comunhão com Deus, você sabe que o véu foi rasgado e está acessível para estar com Deus. E você pode ter acesso a essa vida de Deus, esse amor de Deus. Então, isso é vontade de Deus e você precisa saber disso. E Deus quer você perto dele. E Ele não gosta de você longe dele. E Ele fez com que Jesus viesse para que isso fosse restaurado. Ele diz: está consumado. Ele faz a ponte. Porque o homem tinha comunhão perfeita com Deus. E foi quebrado. Foi feito ali, ó. É como se vivesse em duas dimensões diferentes. O reino dos céus e o reino da terra. E não tem acesso. Não tem acesso. E Jesus fez um caminho para que o céu invadisse a terra o tempo todo. O tempo todo através dele. E isso é extraordinário. E a gente precisa acreditar nisso. Porque senão o evangelho se torna só uma coisa normal, sabe? Uma coisa de domingo. Uma coisa sem sentido. É sem sentido. Desculpa. Mas Deus é todo dia e toda hora. Essas três vontades são vontades que dizem respeito à crucificação. E eu coloquei mais 3 pontos que fazem parte da ressurreição. A primeira coisa que Deus tem chamado muito minha atenção, está lá em João capítulo 14. Versículo 12. E esse negócio que eu vou falar parece que é impossível para nós. A gente fala, você fala: não, acho que Jesus, quando falou isso, está brincando. Ele deve estar brincando, ele deve estar assim, muito emocionado, e as coisas não são desse jeito como ele falou. Mas o quarto ponto, eu vou ler o versículo e depois eu falo ele. Versículo 14, capítulo 14, verso 11. Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. É isso mesmo. Ele quer que você olhe as pessoas como ele olha as pessoas, porque ele se importa. Ele se importa com as pessoas. Ele quer tirar aquela dificuldade da vida da pessoa, que anos a pessoa carrega.
E ele fez isso aos milhares, gente. Ele curava as pessoas. A Bíblia diz que de sorte todos iam embora curados. Todos. Gente, como eu anseio por esse momento. Deus curar as pessoas, trazer, tocar a pessoa e dizer, acabou meu filho, pode ir para casa, tranquilo, sem esse negócio. E isso é uma coisa que é a vontade de Deus, porque Jesus disse assim, se você acreditar em mim, você vai fazer as obras que eu faço. Daí ele fala, não, mas você vai fazer melhor que eu. Não, mas está falando de Jesus, é o que ele falou, é o que ele quer que as pessoas sejam curadas. E a gente parece que é algo impossível, parece que é algo diferente, e Deus deseja isso, é como se você olhasse a pessoa e ela tivesse com aquela enfermidade, e você fosse olhar para Deus, porque era isso que Jesus fazia. Jesus tinha acesso ao trono de Deus o tempo todo. Jesus, ele disse que ele não podia fazer nada dele mesmo. E aí, esse é o ponto de vista, esse é o princípio fundamental. Que você não pode fazer nada. Ele era o Filho de Deus e falou, não posso fazer nada, a não ser que vir o Pai fazer. A hora que eu vejo o Pai fazendo, eu posso fazer aquilo que eu estou vendo. Então é mais ou menos assim, o cego aparecia para ele, e ele olhava aquele cego, e via a realidade daquele cego no reino do pai dele. E falava assim, no reino do meu pai não é cego não. E daí curava a pessoa ficava curada. Ele via alguém morto, porque uma coisa que Jesus fazia, e ele não gostava, era de velório, porque ele acabou com todos que ele encontrou. E ele falou assim, o cara estava lá, a filha estava lá, morta. É como se ele olhasse para o reino do pai dele e falava, ela não está morta, não. E a vida entrava na pessoa de novo. Ele tinha acesso e visão da realidade da pessoa no reino de Deus. Desde a eternidade. E trazia aquela realidade para o que estava acontecendo aqui na terra. Por isso que ele diz lá na frente, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quem mexe na chave não é o céu, quem mexe na chave é a terra. E se você tiver fé, você vai fazer essas coisas. E Deus está levantando pessoas que acreditam nessa loucura. E eu comecei a estudar algumas pessoas, eu esqueci o nome do cara, que ele é um americano, mas ele disse que, leu na palavra que Deus curava, aí saiu curando as pessoas. Ele saiu querendo curar. Só que ele orou por mais de 900 pessoas e ninguém foi curado. Pelo contrário, as pessoas pioravam e alguns até morriam. E ele falou, acho que esse negócio não funciona direito. Esse negócio não deve ser verdade. Não deve ser alguma coisa que Deus devia estar mentindo quando escreveu sobre isso. E ele começou a estudar e buscar a Deus. Até que, na próxima pessoa que ele foi orar, ele tocou a pessoa e ela foi curada. E ele tomou um susto e falou, Deus cura mesmo. Ele esteve num congresso agora, em São Paulo, eu esqueci o nome dele, depois eu passo para o Rui passa para vocês. Mas ele, a hora que estava no estacionamento, vendo as pessoas chegando, ele saiu do carro onde estava levando ele para esse negócio e sentiu que as pessoas estavam doentes, no estacionamento. Nem tinha começado o evento, não tinha nada acontecendo. E de repente ele falou, vocês aí, vocês estão com dor assim, vocês estão com dificuldade nisso, Jesus quer curar, seja curado. As pessoas foram curadas antes de começar o evento. Porque alguém leu e falou, esse negócio será que é verdade? Começou a arriscar, começou a fazer e contar com a vontade de Deus, e a vontade de Deus, e aqueles dons e talentos, milagres, muitas pessoas. Irmãos, existem pessoas doentes aqui, e Jesus pode curar elas irem embora sem essa doença. De verdade, na realidade, e na vida que há nele. Há poder nele, exala isso. Eternidade gera da vida dele. Fazer as coisas que ele fez é um ponto que a gente precisa entender. E é desejo dele e vontade dele. Como eu disse no começo, eu pedi para Deus coisas concretas, que eu poderia ter em qualquer momento.
E não importa se eu esteja em casa jogando bola ou na igreja, essas coisas são reais, vivas, fundamentais, extraordinárias. E às vezes é um passo de fé que a pessoa precisa ter. Às vezes é não se conformar com aquela doença, com aquela dificuldade. Deus pode intervir, Deus pode fazer. O quinto ponto, já estou terminando, tá? Está lá em Mateus capítulo 5. Versículo 13 até o 16. O quinto ponto é fazer Deus conhecido através de mim. Fazer Deus conhecido através de mim. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: Jesus está botando identidade neles aqui. Ele está falando assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal não se tornar insípido, com o que há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeira colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, aí ele fala, tá vendo, você é o sal, você é a luz. Então, meu filho, faz isso que eu estou te falando. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorificam ao vosso Pai que está no céu. Jesus está falando, deixa Deus conhecido. Como que eu deixo Deus conhecido? Você é o sal, você é a luz. As pessoas precisam ver isso em você. Você precisa brilhar a vida de Deus que há em você, porque a vida há em você. Você é, ele está falando. Não você será, você é. Então seja, reflita Deus, mostre Deus, transforme. Porque assim ele fala, reflita a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. E vendo as vossas obras, eles vão ver Deus. E ele repete isso depois em João 17, falando para Deus a respeito disso, mostrando para que onde ele esteja as pessoas também, eu neles, tu em mim, para que aonde eles vão, as pessoas possam resplandecer essa vida e as pessoas possam crer que o Senhor me enviou. Então a forma de Deus escolher, de se manifestar na terra, é através de mim, através de você. Percebe, gente. Percebe que você às vezes anda num ambiente e só você percebeu que alguém está triste. Percebe isso. Isso não é um sentimento seu. Isso é o céu falando para você que aquela pessoa precisa de ajuda. É Deus falando para você, você precisa ir lá conversar com Ele. Você precisa ir lá falar com ela. Você precisa mostrar-me para ela. Você precisa mostrar que o amor meu está sobre a vida dela. É isso que você precisa fazer. Você não precisa falar, acho que é coisa da minha cabeça, eu vou para casa. Não! Ele fala, reflita, vá, toque, abençoe, esteja perto, fortaleça, porque as pessoas precisam de mim e eu me reflito através de você. É isso que ele está pedindo. Eu escolhi fazer assim, não vou fazer de outra forma. É você que precisa. Nós temos uma dívida com o mundo, irmãos. Refletir o Pai. Mas ele tem um trabalho com pessoas carentes. Deixa eu apertar aqui, vai tocar 5 minutos, mas tá bom. É um casal, um chama Nick e Raquel Billman. Ele tem um trabalho no Nordeste com pessoas que precisam e age bastante na prostituição também e cura muitas pessoas lá. E ele tem uma música, procura depois lá, chama de Glória em Glória. E no meio dessa música ele fala que o mundo clama. O mundo clama, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. Aonde está o Pai? E Jesus falou, resplandeça para que as pessoas vejam o Pai. Fale para que as pessoas vejam o Pai. E ele fala isso muito forte em João 17. Ele fala, eu neles, a minha vontade, Pai, é essa. Qual é a vontade? O Senhor em mim e eu neles, para que reflitam a tua glória.
Mostrem o Senhor. Façam isso. Gente, se você tivesse que morrer daqui a algumas horas, você não ia falar uma coisa dessa. Porque ele sabia que ia morrer daqui a algumas horas. E ele está fazendo uma oração. E o clamor dele não é para que apenas livre. O clamor dele é assim: Pai, está consumado, faz a tua obra, a glória que me deste. Qual a glória que me deste? E ele fala que eu deste a vida eterna para as pessoas, e a vida eterna é essa, a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. É esse o segredo da vida eterna, e ele fala a respeito disso, e vai mostrando várias coisas, e fala: eu peço, o Senhor me deu eles, e eu nenhum vou perder, só perdi o filho da perdição, para que cumprisse as escrituras. E ele continua falando com o Pai, e fala para o Pai: eu não intercedo somente por esses, mas de todos aqueles, Pai, todos aqueles que vierem acreditar, todos que vierem acreditar depois, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles. E ele fala isso forte: eu neles, tu em mim. É uma coisa só. Eu liguei o Senhor com eles, Pai. É uma coisa só. A gente não é um povo dividido, que é talvez uma restauração, e um dia a gente vai morar no céu para a glória de Deus. Não. A eternidade, se você pensa na eternidade, que eu vou morar no céu com Jesus, a sua visão de eternidade é pequena. Porque a eternidade é algo que é vivo. Eternidade é agora, eternidade ela transcende. Jesus falou para uma mulher samaritana e falou para ela: se você beber dessa água, você não vai ter sede nunca mais. Porque a água que eu der jorra eternidade, gera eternidade na vida das pessoas. Você vai se tornar uma fonte. Você não vai só beber e vai se sentir bem, não. Você vai gerar fonte. Você vai revelar o Pai, vai mostrar o Pai, vai viver por causa disso, refletir Deus. E o sexto ponto para fechar, tá bom? Esse é o que eu acrescentei depois. 1 Pedro, capítulo 1. Sinta-se desafiado, irmão. Sinta-se assim, que você pense nas pessoas. Porque o negócio de Deus são pessoas. O negócio de Deus não é ministério, o negócio de Deus não é nada disso. O negócio de Deus são pessoas. Se Deus te deu um dom, ele serve por causa das pessoas. É só por causa das pessoas. Não é por causa de você. Não é para você se sentir bem. Não é porque você se sentir aliviado, que deu certo a sua vida. Não é nada disso. Você tem um dom, seja para tocar, seja para ministrar, seja para pregar, seja para tocar, consolar, viver, qualquer um, porque cada um tem dons e talentos. Eles podem ser multiplicados, e a Bíblia fala, e Paulo fala, para você buscar com zelo isso, com todo o seu empenho. E isso só tem necessidade porque as pessoas têm necessidade, entendeu? É só por causa disso, é por causa das pessoas. Então, Deus quer derramar para você essas coisas. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, o sexto ponto que eu acrescentei aqui é uma viva esperança. Existe uma viva esperança para nós. Viva esperança. Viver com Jesus é estar nessa viva esperança. Essa graça que transcende o coração. Isso que vai além da vida. É você viver por causa disso. Jesus encontrou o seu coração. Então você tem essa viva esperança. Essa viva esperança. A maior característica dessa viva esperança é que, é claro que Ele voltará. Essa é a nossa maior esperança. Ele voltará. Mas até que Ele volte, existem coisas que precisam ser feitas e realizadas, como a ceia do Senhor que nós estamos celebrando aqui nesta manhã. Ele falou para fazer isso até que Ele venha. Ele falou para fazer isso, faça isso, lembre de mim, não lembre dos pecados. Você não é o dono da festa? Você é o dono da festa? Porque aqui a gente está celebrando Jesus, não está? Na hora da festa você vai lembrar dos seus pecados, das suas coisas. A festa é minha, meu filho, lembra de mim.
Lembra da restauração, lembra do momento que eu estive com você, do perdão que estava vivendo na sua vida. Ele é o dono da festa. Então essa viva esperança de estar com Deus, de estar com Jesus, e Ele nos trouxe isso, com muita intensidade, com muita graça a cada dia. A boa notícia de tudo isso, irmãos, é que nenhuma desses itens, quais desses itens você tem ou quais você não tem. A gente, com a nossa mente religiosa, vai falar, não tenho nada disso, e não é verdade. Não é uma realidade. Porque o amor de Deus já foi derramado sobre a sua vida, a santidade é algo que Deus tem trabalhado no seu coração, porque senão não te incomodaria quando você peca. Que Deus deseja a sua presença, que você esteja na presença dEle, que é algo que você sente a presença dEle, a viva. O que seja mais difícil para nós é que as obras sejam maiores do que a dEle e a gente faça isso. Refletir Deus é algo que é um desafio para nós e essa viva esperança. A boa notícia é que nenhuma delas depende de nós. Depende mais de Deus do que de nós, porque como você pode decidir na sua vida e falar assim, não, a partir de hoje, qualquer um que aparecer na minha vida vai ser curado. Qualquer um, meu filho. Pode chamar, vamos lá na Unesp, fazer carreata. Vai adiantar? Não, você precisa dele. Você precisa dele. Então o trabalho de Deus é convencer você que você precisa disso. Mas o seu trabalho é querer isso. É ter expectativa de Deus. É ter expectativa que Deus vai fazer. E pode fazer e quer realizar. É voltar no texto que a gente leu no começo sobre Maria. Gente, vamos pensar um pouquinho em Maria. Ela era uma menina. Alguns dizem que ela tinha 16 anos, quando ficou grávida de Jesus. A vida dela estava tranquila, relaxada. Tinha achado o marido, que era a coisa mais importante da vida de uma menina da época dela. Então, resolveu 90% dos seus problemas. Né? Vou casar. Pronto, resolveu. Agora vamos ver o que vai acontecer. De repente aparece um anjo para uma menina e fala que ela vai ser mãe. E a pergunta dela é como se fosse para qualquer um de nós. Como? Como, meu filho? E o anjo falou para ela, vai vir o Espírito de Deus sobre você. E ela contou para José. E José não acreditou, como qualquer pessoa não acreditaria. Não, chegou a minha futura esposa e falou que está grávida de Deus. Tá de brincadeira. E Deus falou com ele. Mas o que eu quero... E depois ele casou com ela. E a graça de Deus foi tão extraordinária que você olha a genealogia ali em Mateus e também em Lucas, e você vai ver o nome de José lá. Fala que fulano gerou José, da tribo de Judá. E ele... através de Maria, Jesus Cristo. Então, a gente não sabe muito da história de José. Fala, talvez, será que esse cara foi extraordinário? Tá bom, a lei Deus deu para Moisés, extraordinário, e o filho dele ele deu para José. E ele tinha muita intimidade com Jesus, tanto é que Jesus era carpinteiro, e José era carpinteiro. E uma das coisas mais extraordinárias que um pai podia deixar para o seu filho como herança, era a sua profissão da época. E Jesus foi treinado para ser carpinteiro. Ele podia falar, sou filho de Deus, meu filho, não vou pregar nada não. Não estou aqui para assim, você acha que estou aqui para fazer mesa, cadeira? Não, vai aprender, meu filho. Vai aprender, Deus deu você para a gente cuidar, você vai aprender. Está lá a Dona Maria, vai lá entregar a mesa para ela. É o filho de Deus. Não é? Então, a gente precisa entender essas coisas. Mas vamos voltar para Maria. Era uma menina. Deus arrisca. Deus arrisca, botou o filho dele numa menina. Imatura. E a única coisa que ela falou é assim, faça o que o Senhor quiser. Aqui está a tua serva. Faz o que o Senhor quiser. E por ter Jesus, é filha de Deus. Vai ser a mãe do filho de Deus. Maravilha, não vai faltar nada, não vai ter nenhum problema, é só problema. No dia de nascer é problema. Depois querem matar os meninos, tem que fugir para o Egito. Depois é um sofrimento. Depois quando esse homem cresce, esse menino Deus se torna um homem, começa o seu ministério, agora é só bênção. Não, o filho dela é condenado à morte. E ela vai, no cortejo,
vendo o filho dela sendo espancado, morto. E a única palavra que Deus disse para ela, que Jesus falou para ela, foi, olhou para João e falou, o seu filho é esse aqui, ó. E aqui é a sua mãe, cuida dela. Então, estar com Deus não quer dizer que as coisas vão ser certas, mas Deus arrisca o seu plano na vida das pessoas. Ele fez isso com uma menina e faz isso conosco, irmãos. Como eu falei para vocês, essa palavra veio num dia de crise, onde eu estava com algumas dores aqui, e acabei indo no pronto-socorro, e um médico lá, meio descabeçado, sem fazer nenhum exame, só pelas coisas que eu tinha falado para ele, falou que eu podia estar com uma doença muito grave no intestino. E aquilo entrou dentro de mim como se fosse Eu peguei aquilo e falou, é isso. E falei para Deus, acabou, é assim mesmo, né, Deus? Acabou, acho que vou morrer mesmo. E tomei aquilo. E foi um momento muito difícil. Para vocês verem o meu desespero, eu acordei um dia e falei assim, cara, quem que vai cuidar da minha esposa e do meu filho? A minha vontade naquele dia era ir no banco, falar assim, eu vou no banco, vou falar que está tudo bem comigo, vou fazer um plano de vida, o maior que tiver, e vou falar, beleza, porque daí, se eu morrer, pelo menos dinheiro ela tem. E Deus, a Bíblia diz que Ele ri nessas horas, porque é o máximo que pode fazer. Olha lá, está se debatendo, parece uma criança tonta. Mas deixa ele, vai lá. Mas acabei não indo porque não deu e tal. E chegou um dia que eu falei para Deus, hoje eu não quero, porque eu não durmo muito bem. Então, as minhas madrugadas, eu passo bastante orando, falando com Deus, ouvindo as músicas e tal. Então, eu durmo todo dia, no mínimo, 2 horas da manhã, mas acordo às 7, como todo ser humano normal, brasileiro, que tem as suas crises e as suas dificuldades. Mas tem essa dificuldade para dormir. E chegou uma noite que eu falei assim, Deus, hoje eu não vou orar, não vou ler Bíblia, vou ficar aqui. Daí falei, a noite inteira, assisti filme, gosto bastante de assistir futebol. Assisti futebol, fiquei lá a noite inteira, assistindo bola e filme, a noite inteira. O sol raiou, fui trabalhar, tá tudo certo. Depois falei, estou em paz, acho que é isso mesmo, já vou morrer, não vou nem me preocupar com as coisas, tá tudo certo. Aí passaram vários dias, e eu fui buscar Deus de novo, e quando eu estava buscando ali no meu quarto, senti a presença de Deus muito forte, muito intensa, de uma forma que eu não tinha sentido já fazia muito tempo. E eu só ouvi uma voz, assim, praticamente no meu interior, falando para mim assim, isso não é você. Deus só falou isso, não falou que me amava, não falou que desejava a minha vida, não falou que as coisas iam dar certo, não falou nada. A única coisa que ele falou é assim, isso não é você. E eu falei para Deus, então o que é? E daí eu estava no momento do louvor, lá na igreja, num cantinho que eu gosto de ficar. E durante o louvor, Deus falou comigo esses 5 pontos. Eu falei, ele falou para mim, a minha vontade sobre a sua vida é essa. Deixa eu até abrir o dia que estava no louvor. É bom você sempre estar com o caderninho, viu? Ele te salva de muitas coisas. Aqui, dia 8/1/16. Na hora do louvor. Vontade de Deus para mim. Ponto 1, seu amor. Ponto 2, sua santidade. Entrar na sua presença, fazer obras maiores e fazê-lo conhecido através de mim. E depois que eu anotei essas coisas, eu senti aquela presença de volta e Deus falou para mim, esse é você. Não é você ali. Não é você voltando para as coisas, querendo as coisas normais. Depois eu fiz o exame, não tinha nada. Mas se tivesse também, Deus ia me confortar de alguma forma, ia agir. E eu estou compartilhando essas coisas para você entender, irmãos.
E tem uma música da Laura, que eu também não entendo, não sei pronunciar o nome, sobrenome dela, mas que me sustentou muito, e diz assim, que se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que é aquele que me guarda. E Deus me mostrou essa canção, e eu ouvi ela aquela noite, sem brincadeira, mais de 100 vezes. E ficava repetindo uma parte que é bem intensa, onde fala do amor de Deus e da graça de Deus. Então o que eu quero falar para você nessa manhã, e agora estou finalizando de verdade, é que Deus quer fazer a vontade dele na sua vida. E deseja isso para você. Não quer dizer que as coisas vão ser certinhas. Eu passei por essa crise, quando o médico falou para mim que eu estava com esse problema, foi mais ou menos em outubro do ano passado. Eu só fiquei sabendo que eu não tinha nada agora que eu fiz o exame dia 27 de janeiro. Então esse negócio ficou na minha cabeça. E a mente da gente é algo terrível, porque ela tira suas conclusões e faz com que aquilo que não é verdade se torne verdade dentro de nós, e a gente passa a acreditar mais naquilo que a gente está vendo do que nas coisas de Deus. E nesse meio caminho, o que Deus ministrou bem forte foi essa palavra, e no meio dessa palavra Ele também falou para mim, você não precisa ver para crer as coisas, você só precisa confiar, você precisa saber que você vai passar por alguns problemas, sim, mas você precisa entender que eu estou com você. Você precisa disso. Você precisa perceber que a minha presença anda com você todo o tempo. Isso é uma verdade, é um princípio espiritual. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça. Eu não sei em qual característica ou qual momento que você está com Deus. E perceber Deus é algo extraordinário. Durante os louvores, a palavra, nós estamos aqui num domingo, vamos participar da ceia, isso é uma riqueza do céu. Isso é algo extraordinário, é algo vivo, eficaz e santo e precioso. E que Deus fortaleça você para as coisas que Ele quer fazer de você, e você possa ser ousado com Deus e realizar as obras maiores que Ele. Que de todas essas que eu falei, a que eu mais anseio é isso. Que as obras dele sejam feitas através da minha vida. Que as minhas mãos sejam como as mãos dele que curam, e as minhas palavras como a dele, que trazem vida para a pessoa, que levantam a pessoa. E nós temos essa necessidade de Deus, e Deus tem necessidade que nós façamos para outras pessoas. Amém?